Pronto, gravando. Boa noite, meus queridos irmãos. É mais um estudo do Alicerce Bíblico, né? Onde nós estaremos aqui falando a respeito de a vida fora do planeta. Né? É um tema tá muito atual, né? Temos notícias aí de que OVNIs têm sido observados e muitos acreditam ser algum tipo de drone, né? Mas o fato é que esses OVNIs, eles têm aí, no nosso tempo, né? Está sendo até corriqueiro a observação, né? E o pastor Hélio Pivesão vai estar aqui trazendo para a gente uma mensagem, um estudo a respeito desses seres, se eles existem ou não existem, se é possível que haja seres em outro local, em outro planeta, né? Então, eu acho que é um tema muito atual e de fundamental importância, né? Que todos nós, como crentes, que cremos na palavra de Deus, que temos a Bíblia como a única fonte de fé e prática, é importante que os irmãos possam se alicerçarem, né, sobre a doutrina bíblica e com conhecimento também fundamentado na ciência a respeito da existência ou não de seres em outros planetas, né? Então, vamos fazer uma oração para que o nosso Deus, o Espírito Santo, que seja a nossa influência nesta noite. Glórias a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que precisamos de um auxílio do Senhor, um auxílio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, Pai, os Teus mistérios, entender bem a Tua palavra e que nós estejamos alicerçados na verdade da Tua palavra. Coloco na Tua presença o pastor Hélio Pivesão, ele vai estar trazendo esse estudo, esta mensagem para a Tua igreja. Isso que estará aqui gravado, eu creio que muitas e muitas almas podem estar tendo este conhecimento, esse entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos passar então aqui a palavra ao pastor Hélio Pivesão. Amém. Glória a Jesus. Esse tema é um tema bastante curioso, né? Então, antes de eu começar a falar do tema, eu não estou falando assim, não caí de paraquedas nesse tema, não, né? Eu sou pastor e já há um pouco mais de 20 anos e realmente a vida de pastor é uma vida muito interessante. Mas eu também tenho uma atividade acadêmica. Então, para quem não me conhece, provavelmente deve estar assistindo esta pregação pelo YouTube. Queria que você soubesse que eu sou físico. Eu me formei em física, fiz mestrado em física nuclear. Não para minha glória, para a glória do Senhor Jesus, é que eu entro aqui nesse espaço para te explicar as questões com relação à Bíblia, que diz respeito a seres que não estão dentro do planeta Terra e com relação à ciência. Tá ok? Então, presta bem atenção, porque esse estudo aqui, se gerar dúvidas ou perguntas, eu posso passar as minhas anotações estão todas aqui, é só você se comunicar comigo por algum jeito. Você entra lá no site da igreja, que é www.igrejadeinterlagos.com.br. Você pode mandar uma mensagem para mim, eu te envio as minhas anotações para que você possa eventualmente estudar e também fazer perguntas, que eu estou inteiramente à disposição para isso. Muito bem, então vamos lá. Eu queria abrir a Bíblia em João capítulo 14.
do verso 1 ao 14. Eu vou pegar minha Bíblia eletrônica aqui e vou compartilhar ela com vocês. Só um segundinho. Está aqui. Compartilhar. Tá aí. Vamos lá em João capítulo 14, do 1 até o 14. Presta bem atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vou e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então está aí um texto que, se você não é um cristão, você poderia dizer que é um texto extraterrestre, absolutamente extraterrestre. E eu já vi coisas assim sendo ditas por pessoas que não conhecem o significado desse texto. Então, o sujeito lê lá no capítulo 14, verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Dá a impressão que ele está falando de outro planeta aqui, né? Então, nós vamos ver isso aí. Aí depois ele fala assim, onde você estiver, tá. Ele fala assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas, não é isso aqui, perdi em meu nome, eu vos farei, ele fala que voltará e levará, vós conheceis o caminho, que ele vai voltar. Tem um momento que ele fala aqui que ele volta. Estou há tanto tempo convosco, tal. Um pouquinho mais para cima. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Dá a impressão aqui que ele vai tomar um disco voador, né? Ele vai tomar uma nave espacial, que ele foi para algum lugar em uma nave espacial. Depois ele vai voltar, passado um tempo, ele volta para pegar a gente, né? E assim vai. Então depois tem esse texto aqui, ó. Ele fala assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, dando a impressão que ele vai dar um poder extraterrestre aqui, tá ok? Enfim, é um texto bastante polêmico, mas para que a gente possa entender Jesus, ele está falando aqui de coisas de natureza espiritual, né? Não tem absolutamente nada a ver com extraterrestre. Mas vamos lá. Existe vida fora do planeta?
Essa é a pergunta. Deixa eu retornar aqui para vocês. Aqui. Existe vida fora do planeta? E aí, o que a gente faz? O universo é tão grande. Para vocês terem uma ideia do tamanho do universo, se eu pegasse uma nave espacial e eu tivesse o poder de viajar na velocidade da luz, essa nave espacial, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da velocidade da luz para vocês. Se eu pegasse em linha reta e seguisse até os confins do universo, eu demoraria mais de 40 bilhões de anos-luz, para você ter uma ideia. O universo todo ele tem a idade de 13,7 bilhões de anos de existência. Então, para eu sair daqui da Terra e viajar até os confins do universo, eu levaria certamente próximo aí de 40 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. Essa diferença aí é em função de um problema que a gente tem não resolvido lá do começo da existência do universo, que é chamado de universo inflacionário. Isso aí é motivo de discussões que a gente pode até fazer futuramente. Mas é difícil responder. Existe vida fora do planeta? Ou seja, o universo é extremamente grande para o padrão humano. Nós não conseguimos imaginar o tamanho do universo. Não dá. Por isso que quando a gente fala lá, quando a gente é criança, qual é o tamanho do universo? É infinito. É infinito para o nosso padrão. Mas o universo tem um tamanho. E esse tamanho é muito grande. Só para você ter uma ideia, aqui nesta galáxia, para quem não sabe o que é a galáxia, é um aglomerado de estrelas, tá certo? Que ficam presas a uma força gravitacional e essa quantidade de estrelas fica orbitando em volta desta força gravitacional gigantesca. Tá certo? Na nossa galáxia, a gente tem cerca de 200 bilhões de estrelas. É muita estrela. E no universo todo, existe cerca de 300 a 400 bilhões de galáxias iguais ou parecidas com a nossa. Ou seja, o universo tem muita coisa. É muito grande. É extremamente grande, a gente não consegue. E nós somos um grãozinho de areia. Talvez muito menor do que um grãozinho de areia numa praia deserta, para vocês terem uma ideia. Então, essa resposta a essa pergunta, existe vida fora do planeta? Nós precisamos de um exercício de paciência para poder entender. Nós precisamos definir algumas coisas, eu preciso falar algumas coisas. Por quê? Porque existe muita ficção científica que moldou a nossa maneira de pensar. Talvez eu não consiga falar tudo que eu tenho para falar hoje. Aí eu continuo na semana que vem, não tem problema. Mas a ficção científica, ela moldou a nossa maneira de pensar. E extraterrestre ou vida fora do planeta Terra acabou se tornando uma ideia viável em função da ficção científica. Mas a ciência diz outra coisa. E a gente vai falar sobre isso. Tá ok? Segunda coisa que eu preciso discutir com vocês é: a Bíblia trata de vida fora do planeta? Que é uma outra pergunta interessante, que nós precisamos responder com muito cuidado. Tá ok? Então, eu vou começar por essa última, pela Bíblia. E aí, a Bíblia fala de vida fora do planeta Terra? Bom, se a gente levar em consideração que fora do planeta Terra é o plano espiritual, então sim, a resposta é: existe. Existe num plano espiritual. Tá certo? Onde está o Senhor Jesus, onde está o nosso Deus, o Pai, onde estão os anjos, onde estão os demônios, é a vida fora do planeta, fora do mundo material. Porém, quando a gente busca respostas para saber se existe vida fora do planeta Terra, mas
vida material, não espiritual, deixa bem claro aqui, aí a Bíblia não trata desse assunto. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela trata fundamentalmente das questões humanas e divinas e espirituais. Só. Então nós precisamos tomar esse cuidado. A Bíblia, ela fala de coisas humanas e divinas. É assim que a gente tem que olhar a Bíblia. Ela não trata nada, absolutamente nada, de vida fora do planeta. O que existe na Bíblia são milagres. Milagres que, por causa do pensamento da ficção científica, pode surgir aí uma desconfiança que sejam atitudes extraterrestres. E eu estou falando por causa da ficção científica. Então, cuidado. Eu vou dar alguns exemplos. Esse texto que a gente acabou de ler. A casa do meu pai tem muitas moradas. Aqui ele está dizendo que Deus tem muita vida fora do planeta e que o Senhor Jesus passou então. Não! Não é isso. Não é isso que o texto diz. O texto diz outra coisa. Tá certo? Não é bem isso. Então você leia direitinho a sua Bíblia e tenta interpretar esse texto, porque esse texto não está falando de vida fora. Ele está falando da nossa vida espiritual. E depois que ocorrer o arrebatamento e a ressurreição, aí é outra história. E nós vamos para um outro plano espiritual. Tá certo? Eu já preguei aqui. Quem vai para o céu? A corpo, a alma ou espírito? Procura aí. Eu tenho uma pregação minha sobre, é muito interessante. Vai lá estudar. Cuidado. Cuidado com esse pensamento da ficção científica. Ele atrapalha o nosso raciocínio. O cientista não pode ser influenciado pelo raciocínio da ficção. Por exemplo, eu sou físico, eu estudei física. Eu adoro ficção científica. Os filmes de Star Wars, Guerra nas Estrelas, aquele viagem, como é que é? Jornada nas Estrelas. E os outros eu curto pra chuchu. E dou risada, né? Claro. Porque como físico, eu olho aquilo e falo, fisicamente é um absurdo. Porém, como diversão, é gostoso, me atrai. Percebe? Então eu não posso fazer essa mistura. Uma coisa é ciência, outra coisa é ficção científica. Cuidado! São coisas diferentes. As pessoas assim que têm menos conhecimento pode ficar impactado. Quem não gostaria de viajar numa nave espacial e experimentar a gravidade zero? Se eu for falar aqui de gravidade zero, você não vai querer viajar para fora do planeta, não. Você não faz ideia das coisas que acontecem fora do planeta. É uma coisa tremenda. Poderia dar aulas aqui para vocês sobre isso. O que é gravidade zero ou microgravidade, que a gente costuma chamar, né? É um problema, tá certo? A sensação, só para você ter uma ideia, a sensação de você estar sentado numa cadeira, como eu estou aqui, preso na cadeira, faz com que eu me sinta dentro do planeta, que eu me sinta em gravidade. Agora, qual seria a sensação de uma pessoa em gravidade zero? É queda livre. É como se você estivesse caindo o tempo todo. Tá certo? Então imagina você caindo, eternamente caindo. É essa a sensação da gravidade zero. É horrível. Isso mexe aqui, ó. Nós temos um probleminha aqui no nosso ouvido, um órgãozinho aqui chamado cóclea. Essa cóclea é o aparelhinho que nós temos que nos faz sentir de pé, de cabeça para baixo, deitado. Percebe? Lá dentro da cóclea tem um líquidozinho sinovial e esse líquido tem uns pelinhos lá dentro e esses pelinhos se movimentam. E à medida que eles se movimentam, eles mandam um impulso para o cérebro, indicando a sua sensação de estar de cabeça para baixo, por exemplo. Sabe quando você está numa montanha-russa, que você é jogado para cima de repente, cai de uma vez? Essas sensações todas são dadas pelo nosso ouvido interno.
Nós temos uma médica aqui que ela pode falar melhor do que eu, né? Mas fisicamente falando, gravidade zero é um problema. É horrível, você vomitaria o tempo inteiro. Os astronautas, quando vão para a gravidade zero, eles têm que ser preparados. Eles são 6 meses, 8 meses antes. Eles preparam o ouvido do astronauta para suportar a gravidade zero. Não sei se você já viu em filmes que tem uma máquina que fica girando o cara, assim, uma máquina gigantesca, o cara senta lá e essa máquina fica girando, 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 a uma velocidade incrível. Fica ali 1 hora, 2 horas, para treinar o ouvido dele. Porque senão, o cara, quando chega lá em cima, ele fica incapacitado. Ele precisa ser treinado. Tá bom? Mas voltamos aqui aos textos, né? Alguns tentam, através de interpretações erradas, errôneas, utilizar textos para tentar justificar a existência de outras civilizações em outros planetas. Como, por exemplo, esse de que nós lemos de João 14, 2 e 3. Né? Tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Não está falando ali basicamente isso não, mas tem uma letrinha lá, eu vou mostrar para vocês, uma palavrinha lá que o pessoal costuma interpretar de maneira errada. Eu vou mostrar para vocês esta palavrinha. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Então, aqui, olha, ele fala assim, o texto aqui é um texto simples, não remete, mas tem essa palavrinha aqui, ó, mundo. Tá vendo essa palavra, mundo? Então, porque para mim, que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo. Essa palavra mundo, em grego, é cosmos. Então, essa palavra cosmos pode ser também traduzida como universo. Então, essa é uma das confusões que se faz ali, tá ok? Mas a gente precisa ler esse texto com cuidado para a gente não ser pego de surpresa e ficar pensando errado, tá bom? Eu vou dar alguns outros exemplos interessantes que o pessoal costuma usar aí para dizer que existe vida fora do planeta. Vamos lá para Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12. Então vamos lá. Quer ver que interessante? Ele fala assim, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Espera aí, o que é que desce do céu? Um pássaro, um avião, uma jaca caindo na sua cabeça ou uma nave espacial. Ou seja, tem gente que acha que isso aqui está falando de uma nave espacial, que está descendo do céu. E tem outros, ó, o 21:2, fala a mesma coisa. Capítulo 21, verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Está aí. Quer ver? O 22 também, 10. Fala a mesma coisa. Ele fala assim, e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ora, então nós estamos pensando que isso aqui é um disco voador? Não, de jeito nenhum. Quem pensa assim não sabe ler a Bíblia, não consegue, não tem interpretação. Tá bom? Precisa tomar um cuidado. Quer ver outros probleminhas? As teofanias e milagres do Velho Testamento são, por alguns mal intencionados, justificativas para a aparição de ETs ou disco voadores. Então, depois você lê, eu não vou abrir agora, mas eu já vou te dar uma dica, lá em Gênesis, capítulo 19:1, que é o caso de Ló e os anjos, que Ló recebe anjos na casa dele. Alguém poderia falar assim, não, são ETs que vieram, né? São os ETs. Ou então, é o caso de Elias, lá em 2 Reis, depois você abre, capítulo 2, verso 11,
em que Elias ele é arrebatado, ele é abduzido na ideia de algumas pessoas. Tá certo? Então nós precisamos tomar um certo cuidado, porque o tratamento bíblico é para o ser humano. E as coisas que acontecem dentro do Novo e do Velho Testamento, que são fenômenos sobrenaturais. Quando a gente fala de fenômenos sobrenaturais, é aqueles fenômenos que não são naturais. Vou dar um exemplo de fenômeno natural. Cai um raio. Um raio é um fenômeno natural. Tá certo? Rola uma pedra de cima da montanha. Isso é um fenômeno natural. Ok? E assim vai. Agora, existem fenômenos que não são naturais. Jesus foi lá e curou o paralítico. Isso é sobrenatural. O Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Um carro de fogo. Que alguém poderia falar simplesmente, não é um disco voador. Tá bom? Mas daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho sobre disco voador, você já vai entender o que eu vou falar. Então nós precisamos tomar cuidado desses textos e não acreditar que milagres não naturais são confundidos com vida extraterrestre. Deus tem o poder que ele tem. É ilimitado o poder de Deus. Deus pode fazer muitas coisas. Eu, por exemplo, como pastor, eu já orei por uma pessoa com câncer e ela foi curada. Percebe? É um fenômeno sobrenatural e eu garanto a você que eu não apareci no planeta Terra vindo de um disco voador. Percebe? E eu já vi outras coisas acontecerem dentro do meu pastorado. Coisas que a física, eu como físico, falo, não é possível. Não é possível. Pela física isso não acontece, mas pela fé é possível. Nós precisamos tomar esse cuidado. E eu já vou entrar no assunto já dos discos voadores. Talvez não dê tempo de eu falar tudo que eu gostaria para vocês. A gente faz em 2 etapas, se for o caso. Então, nós vamos analisar agora sobre a ótica da ciência, né? Eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto porque eu sou físico, né? E há algum tempo atrás eu escrevi um artigo para alguns alunos a respeito desse assunto. Por quê? Porque eu queria fechar esse assunto. Eu queria encerrar, porque existe uma confusão muito grande entre ficção científica e ciência. Ok? Existem programas de televisão, esses Discovery Channel, History Channel, essas coisas Channel, né? Que às vezes tem uns programas lá que falam, que versam sobre esses assuntos. Mas a gente nunca pode esquecer que um canal de televisão tem um objetivo. Qual é o objetivo de um canal de televisão? É o quê? Ó, din-din, money, grana. Deu a entender? Então, o que acontece? Eles vão criar programas que vão satisfazer a curiosidade das pessoas, que vão preencher os corações das pessoas com as suas curiosidades. Mas a gente não pode confundir History Channel, Sci-Fi Channel, não sei o que, Channel, confundir isso com ciência, porque não é ciência o que eles fazem, jamais. Tinha aí umas revistas chamadas Galileu, tinha uma outra chamada não sei o quê, percebe? O pessoal pensa que essas revistas aí de banca são revistas científicas, mas não são. Elas existem para ganhar dinheiro. É assim que funciona. Então, do primeiro momento que você assistir um desses channels da vida, até o último momento que você assistir os channels da vida, por favor, não acredite que aquilo é ciência, porque não é. Eu te garanto. Então nós precisamos tomar um certo cuidadozinho aí, tá certo? Muito bem, então eu vou falar agora, vou começar a falar do meu artigo, um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, para fechar esse assunto, porque os alunos, meus alunos, têm muita dúvida
E aí eu falei, bom, vamos tentar entender o que é ciência e o que é ficção científica. Dentro da ficção científica não existem limitações. Então você pode viajar a velocidades supraluminosas, ou seja, acima da velocidade da luz. Você pode atravessar o universo em segundos, se você quiser. Pela ficção científica é possível. Percebe? Mas pela nossa ciência, não dá. Tudo bem, você pode falar assim, mas e daqui a 100 anos, a 1000 anos, a 10.000 anos? Eu não sei. Não sei, porque a ciência não se baseia em suposições futurísticas. A ciência se baseia em fatos atuais. Aquilo que a gente tem nas mãos agora. Aquilo que é futuro, ou aquilo que nós imaginamos que seja futuro, nos move a pesquisar coisas para o agora. É assim que funciona a ciência. Entendeu? Então, hoje, estuda-se coisas que se imagina que no futuro terá. Isso não é ficção, isso é ciência. Percebe? Eu vou dar um exemplo. Outro dia saiu um artigo no jornal que alguns cientistas estão pesquisando aí a velocidade da luz num tipo de matéria específica lá, e eles estão pesquisando. Eles acham que é possível andar acima da velocidade da luz, então eles estão pesquisando, mas até agora não aconteceu. Então, hoje, não existe velocidade acima da velocidade da luz. Percebe? A velocidade da luz é um limite no universo, é um limite para nós. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre velocidade. Então, vamos lá. O que é velocidade? Né? Não vou dar aula de física para vocês, não, tá? Eu vou dar algumas noções, só para que a gente possa se comunicar. O que é velocidade? Velocidade é uma grandeza física que expressa o deslocamento em relação ao tempo. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo que um automóvel tem a velocidade de 60 km por hora, o que isso significa? Significa duas coisas. A primeira, te dá uma noção de rapidez. Essa é a primeira noção que a gente tem. Certo? Bom, 60 km por hora. Tal. Para determinadas coisas é lento, para determinadas outras coisas é muito rápido. Né? Tá certo? Por exemplo, se você for comparar a velocidade de um velocista, uma pessoa que corre, tipo o Usain Bolt, ele, 60 por hora é uma velocidade gigantesca para um cara desse. Então, o máximo que ele consegue atingir ali, sei lá, não calculei ali, mas deve ser 10 metros por segundo, não chega a 32 km por hora. Então 60 é bastante. E 60 para um carro que vai daqui para Manaus, 60 km por hora não é nada. É uma lerdeza desgramada, percebe? Mas 60 km por hora te dá duas informações. A primeira, a noção de rapidez. A segunda, diz o seguinte, que a cada 1 hora que você se desloca nesta velocidade, que você está usando esta velocidade, você vai se deslocar 60 km. Então é assim, ó, presta atenção. Vamos ver se eu chego aqui com a minha mão para você ver. Assim, ó. Suponha que daqui até aqui tem 60 km. Um carro a 60 km por hora vai demorar para sair daqui e chegar aqui 1 hora. Aí tem mais 60 km para cá. Para ele sair daqui e chegar aqui vai ser mais 1 hora. Essa é a noção de velocidade, percebe? Então, velocidade te dá a ideia de rapidez. Mas existem limites nessa história. Segundo a relatividade geral do Albert Einstein, o limite é a velocidade da luz. A luz, ela tem a velocidade de 300.000 quilômetros a cada 1 segundo. Então, 1 segundo, a luz viajou 300.000 quilômetros. A luz veio daqui até aqui. Mais 1 segundo, 300.000. Mais 1 segundo, 300.000.
você ter uma ideia de distância, o que é 300 mil, a distância do planeta Terra até a Lua dá mais ou menos 400 mil quilômetros. Mais ou menos a distância da Terra à Lua. 300 mil quilômetros. Ou seja, a luz, para chegar até a Lua, se você acender um farol agora, aqui, e mirar ele para a Lua, a luz desse farol vai demorar 1 segundo para chegar na Lua. Porque a distância da Terra à Lua é aproximadamente 300 mil, um pouquinho mais, mas vamos arredondar aqui só para ficar fácil de você entender. Percebeu? Essa a questão. Então, se você quiser andar na velocidade da luz, é complicado. Por quê? Porque demanda energia, né? Então eu não vou mais falar 300 mil quilômetros por segundo, eu vou usar a letra C, como é na física, tá? Então, quando eu falo assim, a velocidade C é a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, 1 segundo a velocidade da luz viaja 300 mil quilômetros. Mais 1 segundo, mais 300 mil quilômetros. Mais 1 segundo, mais 300 mil quilômetros. Ou seja, em 3 segundos ela vai deslocar quase que 1 milhão de quilômetros. Percebe? Então, por exemplo, a luz do Sol para chegar no planeta Terra demora 8 minutos. Por quê? Porque a distância daqui no Sol é de 150 milhões de quilômetros. Se você pegar 150 milhões de quilômetros e dividir pela velocidade da luz, vai dar 8 minutos. Entendeu? É assim que funciona. Tá bom? Então, o limite, nós temos um limite. Só para você ter uma ideia de tamanho do universo, tá? Ou tamanho do nosso grupo local aqui, onde a gente está dentro do universo. A próxima estrela, que não é o Sol, tá certo? Eu não me lembro o nome dela agora. Acho que é Alpha Centauri. A próxima estrela mais próxima do planeta Terra, só para você ter uma ideia. A mais próxima é o Sol. O Sol é uma estrela. Mas a segunda mais próxima do planeta Terra, ela fica tão longe, mas tão longe, que você teria que viajar 4 anos e 3 meses na velocidade da luz para chegar lá. Entendeu? Você tem que ter um foguete e uma estrutura numa nave espacial tão grande, tão incrível, para você sobreviver por 4 anos de ida e depois 4 anos de volta, se você quiser voltar. Então é complicado. Percebe? É muito difícil, porque não dá para viajar acima da velocidade da luz. Não existe essa possibilidade pela física que nós conhecemos. Então é aquilo que eu estou falando para vocês desde o começo. É um fato atual. Nós temos que trabalhar com coisas atuais. Ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a velocidade. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de luz. O que é a luz? Para a gente poder ter uma ideia. A luz, na realidade, ela é uma vibração, ela é uma onda, tá? Que a gente chama de onda eletromagnética. É uma onda, uma vibração eletromagnética. E ela tem um espectro muito amplo. Tá ok? Depois vocês procuram no dicionário o que é espectro, porque se eu for explicar o que é espectro aqui, vou demorar muito tempo, tá? Então a gente pode dizer que o comprimento da onda da luz, ela varia de milhares de quilômetros de comprimento de onda até trilionésimos ou quadrilionésimos de metro de comprimento. Ou seja, ela é muito grande para algumas coisas e extremamente pequena para outras. Vou dar um exemplo para vocês. Ondas de rádio e ondas de televisão, ondas do celular, elas têm 30 centímetros de comprimento de onda. A gente consegue medir, dá para fazer essa medição. Tá certo? Ondas de micro-ondas, sabe aquele micro-ondas que você esquenta comida lá? Lá dentro ele tem uma antena que produz esta vibração, chamada micro-onda. A micro-onda, ela tem um tamanho que consegue carregar as moléculas de água de energia. Então é como se a onda de luz viesse, batesse numa molécula de água e essa molécula de água começa a vibrar. Ela começa a vibrar. Essa vibração a gente chama de energia térmica.
Tá bom? E existem outras ondas, por exemplo, a luz visível. Você só está me enxergando porque a luz que está aqui, ó, desse treco aqui, ó, tá vendo aqui? Ó lá, esse treco que está aqui, a luz sai dele, bate no meu rosto e é refletida para você, para a câmera. Aí acontece uns trem aqui, meio mágico dentro do computador, né? E aí ela chega aí até você. Então a gente só enxerga as coisas. Você quer ver? Para você parar de enxergar, apaga as luzes. Aí você para de enxergar. Aí você acende as luzes. Aí você passa a enxergar. Tá certo? Porque os nossos olhos são fotossensíveis. Ok? Existe também, por exemplo, aquele raio-x. Você já ouviu falar do raio-x? Também é uma onda eletromagnética, igual a luz visível, só que com comprimento de onda menor. E olha, é interessante porque essa onda do raio-x, ela penetra no nosso corpo, ela entra no nosso corpo, atravessa e consegue marcar um filme lá com os compostos de prata. Aí o cara revela e tem lá o desenho do seu osso, está quebrado, e assim por diante. Então, essas ondas, todas elas têm a mesma velocidade. Quando a sua natureza indica que elas têm a mesma velocidade. Então é muito interessante isso aí, né? Porque a gente não tem uma velocidade acima da velocidade da luz. Bom, para falar, eu falei tudo isso para dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quando que ocorreu a primeira transmissão de rádio e televisão? Aconteceu há mais de 100 anos. Vamos arredondar para 100 anos aqui. Tudo bem? Então, há 100 anos atrás, ocorreu aqui no planeta Terra a emissão de uma onda de rádio ou de televisão. Esta onda de rádio ou de televisão, ela foi espalhada para o universo. Ela saiu do planeta, ela foi lá para fora do planeta. E ela está indo. Aonde que ela está agora? Ela está a exatamente 100 anos-luz. Ou seja, ela andou pelo espaço durante 100 anos na velocidade da luz. Percebe? E 100 anos na velocidade da luz, dentro do nosso universo, que é muito grande, não é absolutamente nada. Então, se existir um planeta dentro da Via Láctea que tenha vida, esse cara que está lá, a gente pode chamar de cara, ele só vai receber a primeira transmissão quando esta onda de rádio atingir esse planeta. Suponha que esse planeta esteja a 10 mil anos-luz de distância. A primeira onda de rádio que saiu do planeta Terra saiu há 100 anos. Ou seja, ele tem 9.990 anos pela frente. Percebeu? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, que é muito interessante. Quando uma antena de TV propaga um sinal da sua TV para receber esse sinal, consequentemente, transformará em imagem. A antena propagou para todos os lados esse sinal, propagado pelo espaço também interplanetário. Portanto, podemos assegurar que as primeiras transmissões artificiais produzidas pelo homem têm aproximadamente 100 anos. Então, olha só que interessante. Nós podemos dizer que a existência humana só pode ser percebida por civilizações fora do planeta Terra que estão a aproximadamente 100 anos-luz de distância. Porque se tiver um ET na outra galáxia aqui do lado, que fica a mais ou menos 1,5 milhão de anos-luz de distância, ele só vai saber da nossa existência daqui a 1 milhão de anos. Quando a antena, a transmissão de rádio e TV tiver alcançado aquele lugar. Percebe?
Importante, eu vou salientar aqui para vocês que a nossa Via Láctea, que é esta galáxia, esse aglomerado de estrelas presos pela gravidade, ela tem aproximadamente 100 mil anos de comprimento. Então, 100 mil anos-luz de comprimento. Se eu estou numa ponta da Via Láctea, numa nave espacial, e saio viajando na velocidade da luz, para chegar aqui do outro lado da Via Láctea, eu teria que viajar a uma velocidade da luz durante 100 mil anos. Eu precisaria fazer essa viagem de 100 mil anos. Suponha que eu esteja aqui e eu quero chegar aqui na velocidade da luz, eu vou demorar 100 mil anos para chegar. Percebe? Não existe velocidade acima da velocidade da luz, segundo a relatividade geral de Einstein. E até agora nós não conseguimos ainda verificar uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Importante salientar que a nossa Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Então ela é como se fosse um disco achatado. Ela é um disco achatado e comprido assim. Então imagina uma pizza gorda no meio e mais fina nas beiradas. Essa é a nossa Via Láctea. Ela tem esse formato. Ok? Então, daqui, da pizza até aqui, 100 mil anos. Da parte de cima até a parte de baixo, 7 mil anos-luz de distância. Deu para entender? Então, esse é o formato da nossa Via Láctea. Então, para que um sinal emitido pelo homem há 100 anos atrás, ele terá que percorrer 99.900 anos para alcançar toda a Via Láctea. Se algumas civilizações receberam o sinal que enviamos há 100 anos, provavelmente não estaremos vivos para saber da sua existência, pois esta civilização teria que enviar um sinal para nós que levaria outros 100 mil anos para chegar até nós. Percebe? Vocês estão entendendo que a ficção não tem nada a ver com a ciência? A ciência é isso que eu estou mostrando para você. Né? Eu até faço uma brincadeira, né? Não sei se vocês lembram, né? Dessa brincadeira. Daqui a pouco eu falo ela para vocês. Como vocês podem, então, perceber, essa questão de velocidade da luz é um fator extremamente limitante. Não tem como você ultrapassar esse limite. Para podermos saber se há outra civilização em nossa galáxia, que diria em outras galáxias mais distantes ainda. É impossível. Não dá para a gente saber. Essa é a física, essa é a realidade da ciência. Alguns me perguntam como podemos ter tanta certeza sobre as questões relativas ao universo. Velocidade da luz, galáxias, etc. O que eu posso dizer é que as mesmas leis que regem as questões citadas aqui, tá certo? Também regem a ciência do nosso dia a dia. Então você tem aí um celular, você tem um tomógrafo, você tem um raio-x, você tem aparelhos que te ajudam o tempo inteiro. É esta mesma ciência que eu estou trazendo para você, é a ciência que te dá essas informações, que te dá que te dá esses aparelhos, toda essa tecnologia. Deu para entender? Então, não dá para a gente falar, olha, vamos inventar uma coisa da ficção científica. Não existe isso. Teletransporte, por exemplo, não é que nem lá em Jornada nas Estrelas, que o cara está dentro da nave, ele se teletransporta para um outro lugar. Ou seja, o corpo dele é desintegrado e aí vira não sei o que vai sair do outro lado e reintegra o sujeito inteiro lá. Isso é ficção científica, não existe essa. E nós não temos física, não temos tecnologia e provavelmente não teremos por muito tempo. Isso é ficção. Nós não tem nada que possa nos garantir que isso um dia existirá. Por enquanto, não. Pode ser que daqui a 10 anos, 100 anos, 500 anos tenha alguma coisa. Mas aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês. Antes, vamos ver se eu consigo terminar. Talvez eu ultrapasse um pouquinho ali, mas vale a pena a gente conversar.
Então, voltamos às questões dos ETs, tá ok? Tem um cientista que escreveu uma vez o seguinte, eu realmente tentei encontrar esse cientista e eu não me lembro quando foi que eu li isso, mas ele escreveu, eu li, e ele escreveu uma coisa muito interessante. Um cientista alemão escreveu uma certa ocasião que para sabermos se existe vida fora do planeta Terra, basta nós olharmos para dentro do nosso planeta. Por exemplo, a diversidade de vida no planeta é muito grande, é extremamente grande. Você pode ver lá, né? Tem vírus, bactérias, protozoários, seres multicelulares e assim vai. A quantidade de vida no planeta é gigantesca. Parece que o que se conhece é 4 milhões. E a gente não viu nem 10% do que existe dentro do planeta. Eu não tenho certeza desse número. Mas a pergunta é, quantas destas pessoas são, quantas destas vidas, dessa diversidade de vida é inteligente? Então fica aí a questão, o que é inteligência? Né? Para que... o macaquinho também é inteligente. Eu tenho uma cachorrinha ali, a Bia e a Bela, elas são inteligentes, mas não no nível que nós estamos, percebe? Não no nível, porque eu até faço essa brincadeira, né? Eu nunca vi, por exemplo, um cachorro fazer um transplante de coração num outro cachorro. Você já viu, Eliette? A Eliette é médica, eu acho que ela nunca viu, eu também não. Por exemplo, eu nunca vi. Então, eu nunca vi um macaquinho, por exemplo, colocar, fazer um avião e esse avião voar. Não existe. Então, a vida inteligente no planeta Terra é só o ser humano, sob esse aspecto, tá? Então, o que esse cientista alemão diz? Ele diz o seguinte, a vida é uma coisa fácil de ocorrer. Porém, a vida inteligente não é fácil de ocorrer. Então ele diz o seguinte, pode ser que exista bastante vida fora do planeta Terra, em outros planetas, em outras condições. Mas vida inteligente é muito, muito difícil. E sabe quando que a gente vai ficar sabendo? Provavelmente nunca. Entendeu? Nós nunca vamos ficar sabendo se existe vida inteligente fora do planeta. Percebe? Por essas questões limitantes da velocidade da luz. Imagina um planeta que esteja lá do outro lado da Via Láctea e falar, vou passear no planeta Terra. Ele teria que viajar, sei lá, 50 mil anos na velocidade da luz. Quem sobrevive a tudo isso? Pode ser que ele sobreviva. Pode, mas pelo amor de Deus, né? Vamos ser sensatos aqui. E aí entra uma conclusão, né? Que a vida, ela é abundante no planeta Terra, então ela pode realmente ser abundante no universo. Porém, a vida inteligente não. Tá? Não como essa, como nós conhecemos. A probabilidade, é assim que a gente responde essa pergunta. A probabilidade de existir vida fora do planeta Terra, inteligente, é muito, mas muito pequena. Quase zero. Mesmo o universo sendo grande do jeito que ele é. E se tiver? Se tiver, nós não vamos ficar sabendo. Por quê? Por causa das limitações com relação à velocidade da luz. Deu para entender? É assim que um cientista pensa, gente. Não é pelas... isso daqui a 50 anos inventarem uma máquina, blá. Então deixa isso para lá, para daqui a 50 anos. Mas hoje a ciência pensa no hoje, no agora. O que é que eu tenho agora? Nós não temos evidência nenhuma de vida, qualquer tipo de vida fora do planeta. A ciência não considera essas aparições que o History Channel, que os não sei o que Channel fica fazendo para satisfazer a curiosidade das pessoas. Isso daí não é ciência, então não dá, é uma ficção. Tá certo? A ciência não considera. Tá ok? Bom, eu faço aqui uma brincadeira, que eu já fiz inclusive lá na igreja. Eu já estou terminando, tá? A brincadeira é a seguinte.
Imaginemos que tenhamos um super, hiper, mega power telescópio. Um daqueles super, assim, super, super, super. Aí eu pego esse telescópio e miro ele para uma estrela, aqui na Via Láctea. Suponha que essa estrela esteja a 2.000 anos-luz da Terra. 2.000 anos-luz de distância. É quilômetro para chuchu, gente. É muita coisa. Eu teria que viajar 2.000 anos para chegar lá, na velocidade da luz. Aí eu miro lá para essa estrela. Aí eu olho para essa estrela e do lado dela tem um planeta. Vamos só no campo das hipóteses. Aí eu dou uma ajustada no meu telescópio e consigo olhar dentro desse planeta. Eu ajusto mais ainda esse telescópio e vejo um ET dando tchau para mim. Tá certo? O que é que isso significa? Significa que esse ET deu tchau para mim há 2.000 anos atrás. Percebeu? Porque quando ele deu o tchauzinho, a luz dele saiu de lá e veio percorrendo o espaço até chegar no meu telescópio. Percebe? Aí eu resolvo dar um tchauzinho para ele. Tchau, ET. A luz vai sair daqui de mim e vai chegar lá daqui a 2.000 anos. Percebeu? Então não dá para você saber se vai ter. Percebem que o fator limitador, que é a velocidade, né, torna esse tipo de exploração inadequado e inviável. Quem é que vai querer investir em se comunicar com alguém fora do planeta Terra se você tem esse gap, esse delay em função da velocidade da luz? Por exemplo, o pessoal está querendo ir para Marte. Só para você ter uma ideia, a menor distância entre a Terra e Marte é 20 minutos-luz. Então, se a gente tivesse uma pessoa lá em Marte e quisesse conversar comigo aqui na Terra, eu ia falar, alô? Esse alô ia demorar 20 minutos para chegar lá. A pessoa fala, oi Hélio, ia demorar 20 minutos para esse oi Hélio chegar aqui. Entendeu? Então, o fator limitador da velocidade da luz é muito grande. Percebe? Muito bem. A exploração espacial, tal qual vemos na ficção científica, não está baseado na física que conhecemos. A ficção é a imaginação. E nós temos que ser sóbrios para sabermos que a imaginação, na maioria das vezes, ela não é transformada em ciência. Nós teremos que aguardar para saber. Eu tenho que ressaltar aqui, que aqueles programas de TV tipo History Channel, que gosta de fazer celeuma com esses assuntos sobre ET, e que tem uma coloração científica. Esses canais de TV não são científicos, só têm aparência. Eles colocam lá um cientista lá, o Neil deGrasse, colocam um outro cientista para falar, e aí você fala, esse canal é de ciência. Não é. Ainda mais na TV paga, né? Então, ele só tem aparência para satisfazer o gosto das pessoas que curtem esse assunto. Lembre-se que um canal de TV tem o objetivo de vender produtos, fazer lucro, ainda que com a aparência de ciência. Aí, uma ocasião, um aluno me fez a seguinte pergunta: professor, você acredita em ET? Aí, vamos avaliar essa pergunta. Numa ocasião, esse aluno fez essa pergunta para mim. Essa pergunta, ela tem um problema. Ela foi feita a um professor e não a uma pessoa do seu convívio. Então, eu pude explicar para esse meu aluno que a crença é uma questão puramente pessoal e que é maior ou menor dependendo dos valores e as experiências que você tem no âmbito da fé. Percebe? Da crença. Dentro da ciência, a crença tem pouco valor ou nenhum valor. A gente não usa a crença, a fé, para se estudar ciência. Percebe? Ou tem pouco valor. Pois a ciência se baseia em
fatos, em experimentos. Ela se baseia em resultados para se tirar conclusão. Você pegar um médico, por exemplo, a tia Eliette, ela é médica. Para ela ter o conhecimento, para poder chegar numa pessoa, abrir a barriga dela, retirar um abscesso que está lá dentro da barriga. Isso aí passou por muitas coisas no passado até chegar à técnica que ela usa hoje. Eu lembro, Eliette, que a minha mãe contava, quando ela estava viva, ela falou que ela fez a cirurgia da apendicite e a anestesia que foi dada para ela era éter. Percebe? Hoje não se usa éter para fazer anestesia. Mas sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, era usado éter. Hoje não, hoje tem outras drogas. E antes disso, imagina uma pessoa lá no começo dos 1800 que tivesse um problema de unha encravada no pé. Olha o sofrimento, a angústia, podia morrer por uma infecção. Aí a ciência evoluiu, foi fazendo experiências, experimentos e tal, pega-se fatos, observa e vai, até descobrir. O Ian Fleming lá descobriu que tinha uma bactéria que produzia uma coisa chamada penicilina. E a penicilina é uma maravilha, porque ela combatia as infecções. Mas veja quanto conhecimento científico teve que rolar para chegar nesse negócio. Então, essa pergunta, você acredita em ET? Não tem nada a ver com crença. Não, é fatos. Hoje, eu não poderia responder essa pergunta porque não é uma questão de crença. Percebe? Então, gente, cuidado com esse raciocínio sobre ET. Não é possível, pela ciência, pela ótica da ciência hoje, não é possível você encontrar um ET. Percebe? Então, gente, cuidado com a ficção científica. A ficção científica, ela mais atrapalha. Por quê? Porque ela vai lá e confunde as pessoas. Nós temos que entrar num cinema. O dia que você for ao cinema para assistir um filme de ficção científica, senta, assiste e curta. Aproveite, homem, mas não vai achar que aquilo é ciência, porque não é. Então você tem que olhar com os olhos, né, da diversão. Aquilo é diversão. É para você se divertir, mas não é ciência. Ah, mas faz eu pensar. Lógico, você não conhece a ciência, não sabe como é que é. Você vai ficar pensativo. Poxa, já pensou? Uma nave espacial com gravidade artificial? Gente, pelo amor de Deus, você assiste Star Wars, o cara anda dentro da nave espacial numa boa, lá no meio do universo, lá não sei aonde. Percebe? Isso não existe. Tá bom? Então, eu queria muito falar isso para vocês, porque, primeiro, a Bíblia, ela trata das questões humanas única e exclusivamente. Jesus veio por causa do homem, ele não veio por causa do ET. Ele não veio por causa de um provável existência de um ET fora do planeta. Não. Jesus veio para tratar o coração do homem, para salvar o homem do inferno. Entendeu? Se existe ou não existe, não é a questão. Nós não temos que versar sobre a existência de vida inteligente fora do planeta. Por quê? Porque a física hoje nos limita e nós não vamos saber disso nunca. Percebe? O Senhor Jesus veio por causa do seu pecado, do meu pecado. E é isso que se trata a Bíblia. E os milagres que acontecem na Bíblia, esses milagres que são fora sobrenatural ou extranatural, aquilo que não é natural. Jesus foi lá e curou um sujeito que estava cego, fez lá um barrinho com cuspe, passou no olho, o cara pronto. O outro tinha lepra, foi lá e pá, o cara curou a lepra. O outro estava morto, ele foi lá, sai Lázaro, e Lázaro saiu. Isso são fenômenos sobrenaturais que Jesus operava, que nós chamamos de milagre, que é o poder de Deus.
que é o amor de Deus para conosco. Isso é que me interessa. A obra do Senhor Jesus, ela não está relacionada a ET, a vida fora do planeta, ela está relacionada ao teu coração. Ok? Então fica aqui, fechado esse assunto. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, venha conversar comigo, não tem problema. Se eu não souber responder, eu vou falar, isso eu não sei. Eu sou sincero. Quantas vezes eu já falei, gente, esse assunto eu não sei dizer. Eu não vou falar sobre isso porque não é minha praia. Percebe? Só que tem um detalhe, eu gosto de estudar. Às vezes eu chego para Eliette e falo, Eliette, tal coisa, assim, 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 como é que acontece? Aí vai lá, Eliette, com todo amor, paciência, isso acontece assim, 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 assim. Ah, eu adoro, porque é um conhecimento novo, eu vibro, puxa, que bacana, que não sei o quê. Percebe? Então, a gente tem que olhar as coisas com sobriedade. A Bíblia, ela trata do homem, do pecado do homem, a salvação de Jesus por causa da desgraça do homem. Amém? Então aqui eu encerro a minha preleção. Tá bom? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto longo, dá para a gente discutir muitas e muitas outras coisas, é muito bacana. Eu estudei física porque eu sou muito curioso mesmo, tá certo? E sou pastor porque eu preciso do Senhor Jesus na minha vida e eu quero levar o amor de Jesus para aqueles que não têm esperança. Amém? Glória a Jesus. Queria pedir para o pastor Valdo encerrar enquanto eu faço o fechamento aqui da gravação.